Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas, que você possa ficar aqui para ver essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, o alimento diário. Todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, todos os dias a gente precisa desse alimento aqui para fortalecer o nosso espírito, né? Alimentá-lo para que ele venha a ser fortalecido dia após dia. A devocional de hoje se encontra aqui no livro de Provérbios, o capítulo 8 e o versículo 13, que vai dizer assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Amém? Aqui fala sobre temer a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós não gostamos do mal. Nós não gostamos da soberba, nós não gostamos da arrogância e nós não gostamos do mau caminho. Todas as pessoas que temem a Deus, temer não é ter medo de Deus, temer é obedecer, temer é respeitar a Deus. Quando nós tememos a Ele, nós somos obedientes aos seus ensinos e à sua palavra, então nós vamos odiar o mal, nós não vamos compactuar com o erro, nós não vamos negligenciar a verdade. A gente vai sempre querer viver na verdade que Cristo deixou para nós, que é a palavra dele. E o Senhor nos ensina a nos afastar do mal, a não sermos pessoas arrogantes, a não sermos pessoas soberbas, porque isso desagrada a Deus. Deus abomina essas coisas. E também das pessoas que têm boca perversa. Pessoas que têm boca perversa são pessoas maldosas, pessoas que falam mentira, pessoas que falam enganos. Perdoe os barulhos externos, infelizmente sempre vai haver, né? Porque eu não tenho estúdio aqui, então todo barulho da rua sempre vai passar aqui no vídeo, infelizmente. Então Deus abomina pessoas que têm boca perversa, né? Que vivem na mentira, que vivem no engano, porque é por causa da boca, é por causa da fala que muitas pessoas são prejudicadas. Pessoas que levantam mentiras contra a outra, levantam falsidade, levantam falso juízo contra a vida de outras pessoas. E isso acaba prejudicando a vida de milhares de pessoas por causa da mentira, do engano, da soberba e da arrogância, porque muitas pessoas não reconhecem seus erros. Elas são tão soberbas, elas são tão arrogantes que elas se acham certas, mesmo fazendo o que é errado. Elas se acham verdadeiras, mesmo vivendo na falsidade. E Deus abomina isso. Elas não conseguem enxergar a verdade na sua frente. Elas vivem tão mergulhadas na mentira, no engano, no erro, que elas não conseguem enxergar a luz que é Cristo. Quando a gente vai para Cristo, quando a gente conhece a verdade, a luz da Bíblia, nós começamos a enxergar o erro, nós começamos a enxergar o pecado, nós começamos a enxergar até a arrogância e a prepotência que tem no nosso coração. E a soberba. Nós só conseguimos enxergar o mal quando estamos com Cristo. Nós só conseguimos enxergar o erro e a odiar o que é errado quando estamos com Cristo. Enquanto nós estamos longe de Cristo, a gente não consegue enxergar a verdade, a gente não consegue enxergar a luz, a gente não consegue enxergar as coisas erradas. Infelizmente não, a gente vive no erro e acha que está tudo bem, e acha que está tudo certo, e acha que defende o que Deus quer, mas infelizmente não é isso. Por isso que nós devemos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Deus preza muito pelo conhecimento. A palavra dele fala muito sobre conhecimento, porque é o que ele quer de nós. Ele quer que nós conhecemos a sua palavra para que a gente se afaste do mal, para que a soberba seja arrancada do nosso coração, para que o orgulho, o mal seja arrancado do nosso coração, porque quando a gente está separado de Cristo, é o mal que vai nos conduzir, é ele que vai conduzir os nossos passos. Por isso que quem está longe de Cristo, quem está longe da luz de Jesus, quem está longe de Deus, vai cometer muitos erros, vai cometer pecados terríveis. Mas quando a gente está na luz de Cristo, quando nós somos guiados por Ele,
nós vamos temer a Deus, que é o que fala a palavra de hoje. Nós vamos ter o temor do Senhor no nosso coração e a gente não vai querer fazer o que é errado, porque quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente está do lado do que é mal, a gente vai entristecer a Deus, a gente vai de certa forma aborrecer a Deus, porque o pecado aborrece a Deus. É o que separa o homem de Deus, é o pecado, é a soberba, é o engano do mundo, infelizmente. E Deus odeia essas coisas, Deus abomina e Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele, que a gente não venha compactuar com o pecado, com o erro, com o engano, com a soberba. Então que a gente venha ser direcionado pela palavra de Deus, que a gente venha ser guiado pela luz de Cristo, porque nós só vamos enxergar as nossas falhas, nós só vamos enxergar o engano, a mentira e o erro, nós só vamos ter sede de justiça se a gente estiver com Cristo, se a gente caminhar com Ele, se a gente for direcionado pela palavra de Deus, porque ela que vai nos mostrar o caminho certo a seguir, ela vai mostrar e apontar o erro que está na nossa vida, ela que vai apontar a soberba do nosso coração, ela que vai apontar a arrogância, a prepotência e o orgulho que existe no coração de cada ser humano. Então nós precisamos de Cristo, porque muitas pessoas podem dizer: ah, mas eu não sou pessoa arrogante, eu não sou pessoa orgulhosa. Todo ser humano tem isso, infelizmente, todo ser humano tem. Por mais boa que a pessoa seja, por mais humilde que a pessoa seja, tem gente que tem orgulho porque é humilde, porque é uma boa pessoa. Isso não é bom. Nós não somos bons por nós mesmos. A bondade vem de Deus, nós já somos bons pela misericórdia de Deus. Se a gente tem algo de bom em nós, vem de Cristo. Tudo de bom que existe no nosso coração, na nossa vida, vem somente de Cristo, não é de nós, porque nós nascemos com a raiz do pecado, nós nascemos com o pecado dentro do nosso coração, infelizmente, nós já nascemos pecadores devido ao pecado de Adão e Eva, mas quando a gente está com Cristo, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando e Ele vai arrancar esse orgulho do nosso coração, esse orgulho de achar que nós somos pessoas boas e nós merecemos o céu por causa disso. Ninguém merece o céu. A palavra do Senhor diz que é por pura graça e misericórdia. Ninguém merece ir para o céu, mas Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso que Ele decidiu nos dar a graça de um dia morar com Ele na eternidade. Claro, todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, mas ninguém é merecedor do céu, ninguém é merecedor de nada, porque Deus é bom e justo e nós já nascemos pecadores, nós já nascemos com a raiz do pecado. Então todos nós já estávamos condenados à destruição eterna, à morte eterna, que é a separação de Deus. Mas Deus nos ama tanto, Ele tem um amor tão grande por nós, que Ele enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para nos salvar e fazer essa aliança conosco, né, através de Jesus Cristo, para que um dia a gente venha morar com Ele. Então que a gente viva afastado do mal, que a gente odeie o mal, que a gente não compactue com o mal, que a gente venha pedir para Deus tirar toda a arrogância, a soberba do nosso coração e que a gente venha ter os lábios puros para glorificar a Deus, para bendizer o nome do Senhor e para abençoar a vida das pessoas, porque quando a gente fala mal das pessoas, nós estamos amaldiçoando elas, né? Então que a gente venha bendizer a vida das pessoas, que a gente não venha fazer parte da injustiça, que a gente não venha compactuar com a injustiça, que a gente não venha compactuar com o engano e com o erro, que a gente venha fazer o que é certo, que a gente venha pedir para Deus purificar os nossos lábios para que a gente fale a verdade, viva a verdade que Ele quer para nós, e a gente vai encontrar essa verdade nas Escrituras Sagradas, e com a graça e a misericórdia dele, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração e ele vai nos moldando dia após dia, nos transformando e nos fazendo uma pessoa melhor, amém? Então que a gente viva sempre em temor a Deus, em obediência, fiéis a Ele todos os dias das nossas vidas, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém?
Querido Deus eterno Pai, obrigada, Pai, por essa palavra poderosa, por mais um dia na Tua presença. Sou grata a Ti por cada pessoa, Pai amado, que está chegando aqui nesse vídeo, que ouvir essa mensagem, que está ouvindo essa oração, por cada inscrito, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai amado, que se dedica todos os dias a ouvir essa pequena porção da palavra que o Senhor nos envia todos os dias, Pai amado, que o Senhor possa nos alimentar e nos fortalecer todos os dias com a Tua palavra, pois nós necessitamos muito. Pai, que o Senhor venha tirar toda arrogância, soberba, a maldade do nosso coração. A nossa vida seja para Te glorificar, que os nossos lábios sejam para bendizer o Teu nome, glorificar e exaltar o Teu nome. Que o Senhor venha limpar a maldade dos nossos lábios, Pai amado, do nosso coração e da nossa mente. Que a gente venha ser cheio de Ti dia após dia da nossa vida, para que a gente venha ter o caminho reto diante de Ti e que o temor do Senhor esteja no nosso coração. Que a gente tenha o amor por Ti maior que tudo, que a gente venha Te amar acima de tudo nessa vida, porque quando a gente Te ama acima de tudo, nós vamos fazer a Tua vontade e a gente não vai compactuar com o mal, a gente não vai viver com arrogância e orgulho e soberba e maldade no nosso coração, pois o Senhor nos limpa e nos purifica, o Senhor nos santifica, Pai amado, que o Senhor venha nos santificar, nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, que o Senhor guarde e proteja nós, a nossa casa, debaixo das Tuas asas protetoras, Pai amado, livrando de todo o mal, e que as bênçãos do Senhor invada a vida de cada um, a casa de cada um que está passando aqui com ricas bênçãos. Que o Senhor restaure saúde, restaure a vida financeira, restaure casamentos, restaure os lares de cada pessoa que está passando aqui. Estão clamando a Ti dia após dia a Tua misericórdia, a Tua graça, e que o milagre chegue na vida dessa pessoa agora, Pai amado. Que você, meu irmão e minha irmã, possa tomar posse da Sua bênção, da Sua vitória. Agora, no nome precioso de Jesus Cristo, eu já Te peço e já Te agradeço, Pai amado, que Deus abençoe a todos. Amém.